complicado. Ele é um texto que tem uma história triste, se não, olhe para mim com a Bíblia aberta. Se não, uma das histórias mais tristes da Bíblia, do Gênesis, está aqui nesse texto. E dificilmente alguém vai querer contar essa história ou pregar uma mensagem dessa num culto de domingo, num culto de ensino. Por quê? Porque essa história aqui é terrível. É a história de uma mulher, de uma filha de Jacó, Diná, que foi estrupada por um filho de um rei heveu chamado Siquém. E essa moça, ela teve a sua liberdade sexual tomada em uma fatalidade. Isso desencadeou problemas seríssimos dentro da família de Jacó, no seio dos cananeus, no seio dos semitas, que são os descendentes de Jacó. Mas Deus aqui estava tratando na vida de Jacó. No capítulo 27 do Gênesis, se você voltar, você vai ver que Deus chama esse patriarca. O nome dele é Jacó. Tem todo o enredo através da vida de Jacó, se ele era usurpador, se ele não era usurpador, tanto faz. Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão, neto de Abraão, filho de Isaac. E quando Jacó aparece em cena, Deus ele vai, a partir do capítulo 27 até o capítulo de número 36, 35, a figura central na Bíblia é o patriarca Jacó. Você vai observar que no 28 ele tem uma fuga, porque ele engana o seu irmão 2 vezes, tomando sua primogenitura. No capítulo de número 29, ele tem um encontro com sua mulher, Raquel. E ele vai passar, a partir do versículo de número 30, pagando o preço de 20 anos. Quanto tempo? 20 anos, olha só, coisas que ele cometeu. Ele vai passar 20 anos na casa do seu tio Labão. A Bíblia vai dizer que ele vai trabalhar 7 anos por Raquel, 7 anos por Lia e 6 anos pelo rebanho, dando uma totalidade de 20 anos de trabalho duro. Só que é interessante que mesmo ali, nessa terra chamada Padã Arã, preste atenção para mim, por favor, para a gente se situar geograficamente. Lá em Padã Arã, Jacó começou a enriquecer. Ele ficou tão próspero, tão poderoso, que Labão, diz o texto, eu li 2 vezes o texto hoje para pregar para vocês, vários capítulos anotando e fazendo referências e vendo aqui, olhando o original e por aí vai. O texto vai dizer que Labão já não olhava mais para ele. Só que Deus tinha um propósito e antes, quando ele estava indo, que ele estava na fuga, com medo do seu irmão Esaú o matar, o Senhor vai ter um encontro com ele no Vale de Jaboque. Deus vai aparecer, ele vai ter uma visão, e ele vai ver anjos que estavam subindo e descendo de uma escada. Lutero usou uma metáfora disso no século XVI, para falar que só em Cristo tinha salvação. E ali o Senhor tem um encontro com esse homem, né? O Senhor fala, se revela para ele. Ele tem então o seu primeiro encontro com Deus. E acontece 2 coisas. O nome dele é mudado e ele fica manco. De Jacó, o nome dele passa a ser Israel. Israel significa um príncipe que luta com o Senhor e vence. Então o nome dele foi trocado. A partir do capítulo de número 32, ele está voltando. Não um homem pobre, sem mulher, mas ele está voltando com 11 filhos. E 4 mulheres, olha só, 11 filhos e 4 mulheres. Um homem tinha que ter dinheiro mesmo, né, irmão? Porque mulher gasta, não é brincadeira. A poligamia na Bíblia, ela foi um costume dos cananeus. Preste atenção para mim, para você entender. Deus nunca quis que o homem tivesse 2 esposas. Unirá-se o homem à sua mulher, não às suas mulheres. Só que os povos cananeus, quem são os povos cananeus? Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De Cã, ou Cão, dependendo da sua tradução, vai nascer os cananeus e os ferezeus. Daí esses povos vão povoar a terra. Enquanto Jacã é o cara da comida lá do SBT. Enquanto Jacó está em Padã Arã, passando 20 anos, ali crescendo, multiplicando, enriquecendo de rebanho, de gado, de ovelhas, esses povos estão ali na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó. Eles estão se multiplicando, tanto que quando Jacó retorna, ele retorna e já tem um povo instalado ali na região de Siquém. Se você observar o capítulo 33, pode olhar na sua Bíblia, a irmã Sandra vai colocar aqui para me ajudar, o versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que voltando de Padã Arã, chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Ele chegou no território de Canaã. Só que quando Jacó conversou com Deus na sua ida para Padã Arã, ele disse e fez um voto ao Senhor. Fez o quê? A Bíblia vai dizer, olhe para mim, por favor, que se você fizer um voto a Deus e não cumprir esse voto, eu não estou falando de dinheiro, tá bom? Acalma o seu coração. Se você não cumprir esse voto, é melhor que você não faça esse voto.
E Jacó então falou para Deus: Senhor, eu vou, se tu me guardares, se tu me protegeres do meu irmão, se tu me abençoares aonde for, eu vou voltar e eu vou erigir uma pedra, um altar para ti em Betel. Aonde, irmão? Em Betel. Só que Jacó está retornando 20 anos depois que todo esse enredo, rapidinho esse resumo para você, e ele não vai para Betel, ele vai para Siquém. Se você ler o versículo de número 19, por favor, está na sua Bíblia, está aqui, ó. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. O que ele fez? Ele está voltando, rico, poderoso. É interessante que você observar, quando ele está voltando, ele está passando por uma luta muito grande no capítulo 32. Pergunte qual? Um problema que ele tem de 20 anos atrás com seu irmão. E ele com muito medo, porque da mesma forma que Jacó prosperou, pastor Bruno, Esaú também se tornou um homem muito forte. Tanto que você vai ver alguns capítulos à frente, vai ter um capítulo todinho que é só genealogia de Esaú, um homem muito próspero. E Jacó, só que Jacó está voltando muito poderoso. E nesse interim aqui, ele é um nômade. Nômade é aquela pessoa que não tem um lugar estabelecido fixo para viver. Ele é um homem do deserto, ele está saindo de Padarã, está voltando atrás de uma promessa que é a terra de Canaã, que Deus prometeu para ele. Só que o trato dos dois, de Deus e de Jacó e de Deus, era que ele voltaria para Betel e não para Siquém. Voltaria para onde? Ficar perto ali no mapa. Só que com Deus não tem meio termo. Se ele falasse Siquém, era Siquém. Se ele falasse Betel, seria Betel. Olha o que está escrito no capítulo 32, versículo de número 14. Ele está voltando, pode colocar, irmã Sandra. E Esaú era um homem que era temido. Ele está voltando, ele falou assim: olha, ele vai dividir os bandos, vai colocar os filhos de Raquel atrás, os filhos de Lia no meio, os filhos das servas na frente, e ele vai dividir o bando de 2 pessoas. Gente, o homem é tão poderoso que ele falou assim: para mim ir, se ele matar esse bando do lado esquerdo, o bando do lado direito foge. Só que eu vou agradar ele com um presentinho, né? Sempre que visita alguém, leva um presentinho. Olha o presente desse homem. Versículo 14. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Meu irmão, o homem está levando uma fazenda. O cara é um mega empresário. Tudo isso para querer amansar uma rincha de 20 anos atrás com um irmão de sangue. Muito bem. Para a glória de Deus, te alegra com Jacó, Esaú estava com o coração manso e calmo. Inclusive, ele não queria nem aceitar o presente, se você ler a narrativa. Só que ele aceitou, de tanto constrangimento do patriarca, ele ajeitou. Pastor Narciso, tudo bem. Na verdade, eu estava vendo hoje alguns estudiosos do Antigo Testamento falando sobre esse texto, e é muito interessante quando eles vão fazer uma abordagem de uma forma expositiva nessa mensagem aqui, porque eles vão dizer que Jacó lhe queria um pouco de sossego. Pergunte por quê? Porque ele passou a vida toda como nômade. Ele não ficou em nenhum lugar nenhum fixo. E ele está cansado. Ele quer ter o seu espaço, ele quer ter sua terra, e para a glória de Deus, ele está em território de Canaã, que é o território que Deus disse que daria para ele. Só que, lembre-se, fique com isso na cabeça, a promessa de Deus para ele era Betel, e não Siquém. Só que quando ele chegou em Siquém, lá estavam quem? Amor, o rei dos siquemitas, que era um heteu, descendente de Cã, filho de Noé, da onde veio os cananeus que povoaram aquele lugar, e Jacó comprou ali a terra por 100 moedas, está escrito no versículo 19, 100 peças de dinheiro, ele comprou aquela terra. Então estava tudo bem, Jacó está perto de Canaã, Jacó está em território de promessa, Jacó está fixo, Jacó está tendo descanso. Isso aqui um certo dia, coloca para mim, irmã Sandra, capítulo 34, a gente não vai ter tempo, infelizmente, mas a gente vai até onde dá. Capítulo 34, versículo de número 1, por favor. A gente vai observar que uma das filhas, sabe o que é interessante? Ele tem 11 filhos até aqui. Quantos filhos? Benjamim ainda vai nascer enquanto José está para o Egito. E essa menina aqui, fale o nome dela, fala Diná. Não é a mãe de Diná, irmão, tá? Mãe de Diná não é da Bíblia, não. Essa Diná aqui, ela é filha de Lia. Só que Lia, olha para mim aqui, crente, ela não é a mulher que Jacó amava. A mulher que Jacó amava era Raquel, viu? E essa Lia teve essa mulher. Uma coisa que a gente não pode negar, que a cultura judaica é muito machista, que a genealogia, Gênesis capítulo 49, não precisa você abrir a Bíblia, você vai observar que Jacó, antes de morrer, ele vai gerar uma bênção, uma profecia para cada filho. E o nome dessa abençoada aqui, Diná, nem aparece lá.
Ou seja, você já pode observar que as mulheres não tinham espaço naquela cultura. Na verdade, quando você olha Abraão aparecendo no capítulo 12 do Gênesis, você vai observar Sara chamando Abraão de meu senhor. Então o comportamento das mulheres ali era um comportamento muito escasso, elas eram totalmente oprimidas. E um dia ela chegou, eles estavam situados em Siquém, só que Jacó, Jesus amado, ao invés de terminar sua peregrinação e ir até Betel, ele resolveu ficar perto de Siquém. Só que quem é que mora em Siquém? Irmão, vocês sabem quem são os cananeus? Você já ouviu falar com certeza já ouviu falar de duas cidades na Bíblia chamadas Sodoma e Gomorra? O que era que tinha lá? Fale assim, tudo que não presta. Tudo que você observar de maldade, de coisa que não presta, de carnalidade, de homem se misturando com homem, mulher com mulher, ali tinha. E quem são os povos de Sodoma e Gomorra? São cananeus. E Jacó foi se estabelecer perto desse povo, e levou a família dele para perto do fogo. E um dia, os estudiosos vão dizer que essa moça tinha entre 15, 16 e 17 anos de idade. E uma moça nessa idade, na cultura judaica, ela já está pronta para criar, para ter uma família, para ser casada. E vocês sabiam que nesse tempo, nessa colônia patriarcal, nessa era patriarcal, os casamentos eles eram totalmente arranjados. Os pais faziam seus tratos políticos, pegavam dotes, não queriam nem saber se a filha gostava, se o rapaz gostava, eles queriam vender a filha por dotes caros e faziam os casamentos arranjados. Inclusive isso hoje ainda acontece na Índia. Na Índia, em alguns países muçulmanos acontece muito isso. E teve um dia que essa moça aqui quis sair, olha o que diz o texto, Diná, filha de Lia, que dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Ela saiu para dar uma volta, para ver como era a vibe do lugar. Ela simplesmente viveu muito tempo com Jacó, em um lugar chamado Padã Arã, agora eles estão em Siquém, e ela saiu para dar uma olhada no ambiente. O versículo de número 2, por favor. Quem foi que saiu para olhar? Diga, Diná. Ela saiu para olhar, mas foi ela que foi enxergada. Olha o que diz o texto. Viu Siquém, esse Siquém é filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, tomando-a, possuiu e assim o humilhou. Na verdade, a tradução aqui, no versículo 2, está muito light, tá bom? Porque o final do versículo 2, se você está com a Bíblia aberta ou está acompanhando aqui, está dizendo, ó, viu Siquém, filho do Eveu Amor, príncipe daquela terra, tomando, possuiu e assim o humilhou. No hebraico está dizendo que ele a estrupou, humilhou, constrangeu, a inflamou. São palavras totalmente terríveis. Ela foi estrupada por esse rapaz aqui e levada. Só que presta atenção, na Bíblia tem dois casos, pergunte quais. Davi tem um filho chamado Aminon. Aminon se apaixonou por uma de suas irmãs, diz a Bíblia no livro dos Reis. E Aminon, ele usou a sua irmã, só que após ele usar a sua irmã, a Bíblia diz que ele ficou com nojo dela. Não quis mais ter nenhum tipo de relacionamento com aquela moça. Só que aqui nesse caso foi diferente. Ele abusou dessa moça, ele forçou ela, ele cometeu um ato sexual sem o consentimento de Diná, só que depois ele se apaixonou por essa moça. Ele se o quê? Ele se apaixonou por essa moça. Só que o texto vai prosseguindo, e uma coisa muito interessante, que o texto vai contar uma história do versículo 1 ao 3, olha o 3, a sua alma se apegou a Diná, filho de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Uma coisa muito interessante, que o texto quando ele está falando olha como era promíscuo esse lugar aqui, ele fez o que com a moça, bora usar a palavra forçou, porque é uma palavra mais branda, ele fez o que com a moça? E sabe que o texto bíblico vai falar, na narrativa, que a gente vai acompanhar, quando se refere a Siquém, vai dizer que Siquém era o homem mais honrado daquele lugar. Se o mais honrado faz isso, imagine o pior daquele lugar. Porque preste atenção, para os cananeus isso é comum. Mulher com mulher, homem com homem, homem com bicho. Meu irmão, tinha culto cananeu que era homem fazendo sexo com animal, e por aí vai. Isso para eles é comum. Isso lá fora é comum, sim ou não? Mas tu não é cananeu, tu é semita. Viu? É diferente. Uma coisa interessante que quando ele chega com ela aqui, o versículo de número 4, ele vai dizer ao pai, olha pai, eu quero que essa jovem aí por o quê? Por esposa. E o verso de número 5, Jacó quando soube, irmão, presta atenção nisso aqui. Leia o verso 5 e eu vou te explicar com calma. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com gado. Calou-se, pois até que voltasse. Como assim? Tu é pai, tua única filha, tá certo que ela não é filha de Raquel, mas é a única mulher que tem na tua casa. Chega a notícia que os
endemoninhados, cananeus, siquemitas, pegaram tua filha, estruparam ela. E Jacó simplesmente resolveu ficar de boa, porque Jacó não quer rincha com ninguém. Jacó quer um espaço de terra, onde lhe acabe a velhice dele, ele conseguiu a sua aposentadoria, e ele quer ficar de boa. E esse texto aqui, engraçado, olha para mim aqui, irmão, que todos os pastores, quando estão falando, eles ficam indignados com a atitude de Jacó. Porque quem vai ficar desenfreado, quem vai ficar com raiva, põe o versículo 7. Os irmãos não. Olha como a reação dos irmãos é diferente no versículo 7. Vindo os filhos de Jacó do campo, ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram. Essa aqui é a reação normal. Sim ou não? A menina acabou de ser violada. Então o pai, no mínimo, era para... A Bíblia diz que a informação chegou a ter... Irmão, como era uma coisa tão natural, ó, Siquém, para você entender, olha aqui para mim. Siquém é filho do rei. Se vai passando uma mulher na rua, ele fala, eu quero essa, põe no meu harém. Vai passando uma tal mulher, ele se agrada, ele pode fazer o que ele quiser. E isso para eles é uma coisa muito natural. Só que os israelitas, filhos de Jacó, servos de Deus, assembleianos, oh glória, têm costumes totalmente diferentes. Agora olha que coisa interessante. A lei de Moisés ainda não está institucionalizada aqui. Mas sabe o que eu descobri? Só se você dá glória. Falo agora. Eu descobri que os conceitos, já existiam leis, não oficializadas, mas já existiam leis, normas e regras, que já preservavam as mulheres e muitas outras coisas de qualquer tipo de acontecimento. Presta atenção, não tem uma lei escrita, mas tem uma lei moral dentro de cada um daquele povo. Eles já tinham coisas, regras, leis que protegiam a mulher contra isso. Tanto que ele vai falar, olha o que vai dizer aqui, ó, versículo de número 8, por gentileza, versículo de número 8. Disseram assim, se iraram e disseram, versículo 7 ainda, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Se lá no território cananeu pode tudo, aqui não. Aqui é diferente. Aqui tem regras, aqui tem normas. E presta atenção, gente, pastor Narciso, como é que acontece? Beleza, vamos só recapitular rapidinho. Nós temos gigazeus, ferezeus, cananeus, filisteus, jebuseus, amorreus. Dá glória, irmão, que é difícil decorar isso. Isso, me ajuda. Todos estão rodeados no território da Palestina. Olhe para cá. Beleza. E o que foi que Deus fez? De todas essas nações que eu acabei de citar para vocês, não sei o que aconteceu aqui na minha voz, ficou baixo aqui ou está normal? Estou ficando surdo então. Olhe para mim. Então presta atenção. Deus, de todas essas nações que tinha, ele escolheu uma e disse assim, vocês vão levar o meu nome. E para essa, ele preservou. Deus falou assim, vou ser chato com vocês. Vocês vão ter regra para comer, para ter religião, para adorar, para casamento. Olha para o teu irmão rapidinho aí, por favor. Olha, e pergunta assim para ele, tu gosta de regra? Presta atenção, a nossa natureza, olhe para mim, eu não vou responder, eu já entendi. A nossa natureza, caída, carnal, ela odeia regras. Sim ou não? Ela odeia regras, irmão, a nossa natureza carnal. Só que a regra, ela serve para preservar. Vou te dar um exemplo. Na trama, na traição que os dois irmãos dela vão fazer para matar todo o povo de Siquém, que você já vai saber o que é, eles vão tramar algo tão coisa que eles vão usar um dogma, uma tradição deles, que é a circuncisão. Deus falou para Abraão, Abraão, vou fazer uma aliança contigo. No 8º dia, qual dia? No 8º dia, todo rapaz, um homem nascido dentro da tua casa, ele precisará ser circuncidado. O que é a circuncisão, pastor? A circuncisão, ela era uma pequena cirurgia, onde o órgão do homem, ele era tirado uma pele e aquilo ficava ali muito ruim. E os especialistas, depois de milênios de anos, foram estudar, e eles descobriram que o momento certo que o homem precisaria fazer essa cirurgia, que o organismo dele estava perfeito para essas condições, era no 8º dia. Olha isso, irmão. Dá glória aí, pelo amor de Deus. E outra, o menor índice de câncer de colo de útero é entre os israelitas por causa da circuncisão. E Deus falou isso para esse povo aqui. Só que, quando eu estou lendo esse texto aqui, eu tenho um contraste aqui. Pergunte por quê. Olha para mim aqui, irmão, por favor. Nós temos dois povos, repita, diga, pagãos e judeus. Se você olhar na narrativa, os pagãos querem consertar. E eles não são circuncidados. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar. O rapaz se namorou da menina e falou, pai, eu quero ela como mulher. Aí ele é rei. Ele chegou com Jacó e falou assim, bora fazer o seguinte,
a gente não precisa fazer guerra. Faz o seguinte, nós vamos dar as nossas mulheres para vocês, vocês vão dar as mulheres de vocês para nós vamos pegar o nosso gado, a gente vai unir, a gente vai juntar tudo, a gente vai fazer só um clã, vamos fazer só uma família, e pronto. Aí ele ainda pergunta assim, ó, quanto é o dote? Aí se quem, irmão? O filho entra em cena, Rafael, e fala assim, me diz quanto é o dote, pode dobrar, triplicar, quadriplicar, me diz quanto é que eu pago. Ou seja, o camarada realmente está, irmão, o cara quando ele está, vou usar uma expressão lá de Igarapé-Miri, de um amigo meu. Cadê o pessoal de Igarapé-Miri? Tem alguém aí? Levante a mão de Igarapé-Miri, tem uma lá atrás. Ele estava encegueirado por essa menina. Presta atenção, quando o homem está encegueirado por uma mulher, ele vai andando daqui. Vai, irmão, daqui em São Brás. Vai andando. Agora deixa esse infeliz casar. Aí a mulher fala, vai no mercadinho aqui na esquina. Ele não vai, me diz o Senhor. Teu CPF é 784. Olhe para mim. Para lá com esse negócio de CPF. Presta atenção aqui. Eles estavam dispostos a tudo, só que eles são pagãos. Sim ou não? Irmão, olha para o teu irmão rapidinho e fala assim, atitudes erradas geram conflitos que às vezes são irreversíveis. Diácono Marcos, se Jacó tivesse ido para Betel, só ele caminhar mais alguns quilômetros, Ítalo, o simples fato dele ter chegado em Siquém, com certeza ele chegou, viu que a terra era boa para o rebanho, um camarada que dá 400 animais para o outro, ele tem um rebanho imenso. Ele viu que o lugar onde ele se apropriou é bom para ele cultivar, é bom para a agricultura, é bom para ele crescer. Ele falou assim, não, eu já estou em Canaã, já estou no território da bênção. Vamos ler o texto, eu quero que você leia. Volte aí, capítulo de número 28, por favor. Versículo de número 18. Abra a Bíblia, irmão, aprenda a amar esse livro. Capítulo de número 28, versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo tomou o azeite. E o lugar da cidade outrora se chamava Luz, e deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto. Ele disse, Senhor, se tu for comigo e me guardar nessa jornada, e me der pão, roupa e o que comer, de maneira que eu volte em paz na casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que erigi aqui por coluna será a casa de Deus. Olha o voto. O voto era para ele fazer o altar em Betel. Irmão, o camarada cresceu tanto, ficou tão poderoso, que ele já falava assim, ó, glória ao meu nome, santo, santo sou eu. Porque quando o camarada tem alguma coisa, ele pensa que ele não precisa mais de Deus. Agora, pastor Narciso, presta atenção aqui. Moisés está, escuta, por que eu digo que tem um contraste aqui nesse texto? Tem alguém aí? Diga amém. Obrigado. Por que eu digo que tem um contraste aqui nesse texto? Rapaz, os irmãos, o versículo de número, volta lá, capítulo 34, versículo de número 13. Olha o que está escrito, ó. Então os filhos de Jacó. Então os filhos de quem? Por causa de lhes haver Siquém voltado a irmã, violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém ao seu pai Amor. Na Septuaginta, o versículo de número 13 está escrito, vamos com Deus. O versículo de número 13 está escrito assim, ó: Simeão e Levi. No original não está os filhos de Jacó, está escrito Simeão e Levi. Na Septuaginta, a primeira tradução do grego para o hebraico, do hebraico para o grego. Olhe para mim. Então está escrito no original Simeão e Levi. Presta atenção. Era fácil o pastor resolver se acabar com isso. Ele fala, não, vamos fazer o seguinte, irmão, olha o que eles fizeram. Versículo de número 14, por favor. Eles pegaram uma verdade de Deus para usar com um propósito maligno. Eu vou te explicar por quê. 14. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso da nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Eles sabem que dentro de Israel só pode casar com quem é semita e só pode casar com homem que for circuncidado. Agora preste atenção. Vocês acham, olhem para mim aqui por favor, vocês acham que esses irmãos estão verdadeiramente preocupados com Diná? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Por que não, pastor? Gente,
se ele estivesse preocupado com Diná, lá na frente no 37, esse é o 34, é o 30 aí? Na frente no 37 eles entregam José. José que era irmão mesmo. Imagine Diná, que era filha de Lia. Eles não estavam preocupados com José. Eles estavam preocupados, presta atenção, eles estão rodeados, diga, de nações adversárias. Sabe o que eles estavam preocupados? De ouvir assim, ó. Quando Siquém chega e vai fazer um trato, eles lançam isso aqui, e Amor fala assim, e fala para o filho e para o pai, Amor e Siquém, olha, vão lá e fala para o povo de vocês o seguinte: a gente vai se unir, vamos casar, vamos pegar as mulheres de vocês vão pegar as nossas mulheres, vamos fazer só um clã, porém, vocês têm que se circuncidar. E isso Amor ficou tocado, acharam boa a ideia. E a Bíblia diz que eles foram para a porta da cidade, que era onde tratavam isso. Deixa eu te explicar, olhe para mim. Só que quando eles chegaram lá, Amós chegou lá para contar para o povo isso aqui. Quando eles olharam e viram essa situação, Simeão e Levi, na verdade, estavam tramando um plano terrível, porque eles não queriam casar, eles queriam matar essas pessoas. Queriam o quê, irmão? Matar essas pessoas. E uma coisa tão interessante, escute só, eles não estavam preocupados, eles vão usar uma verdade de Deus aqui, no versículo 4, que é a circuncisão, com um propósito maligno, porque eles não querem casar, eles querem matar. Eles estavam com medo de quê, pastor? As nações. Amor falou assim para o povo quando ele chegou: olha, esses homens são pacíficos, o que vocês iriam entender? Gente, mexeram com a irmã deles, abusaram dela, e eles não fizeram nada. Jacó vai falar para eles assim: rapaz, vocês me colocaram em risco, as nações vão entrar aqui, vão invadir a nossa casa, vão nos matar. Sabe o que eles fizeram, irmão? Versículo de número 25, por favor. Pule. Capítulo 34, verso 25. Ao terceiro dia, quando os homens estavam se sentindo com mais dor, olha para mim aqui. Foi top. É simples. Bora fazer aliança, bora. Como é? Se circuncide. Já ensinei para você o que é circuncisão. Quando eles se circuncidaram, no terceiro dia, qual dia? Eles estavam todos inflamados. Provavelmente com febre, com algum tipo de infecção. Sabe o que eles fizeram? Pegaram sua espada. Eles tinham entre 17 e 20 anos. 2 rapazes. Quantos rapazes? Entraram em Siquém e mataram todos os homens. Presta atenção. Os pagãos querem resolver. E os crentes circuncidados estão matando. Está provado que por tu ser batizado nas águas, tu não é melhor às vezes moralmente que uma pessoa que está lá fora. Às vezes uma pessoa que está lá fora, escute, isso não significa que ela é salva. Mas às vezes uma pessoa que está lá fora, que nem tem o teu credo religioso, e nem segue o Deus que tu serve, ela é melhor com as suas contas, ela é melhor com a sua moral, ela é melhor com a sua língua. Ela fala até menos mal do que crente. Porque eles pensavam assim, eles usaram o propósito de Deus, a verdade de Deus, que era a circuncisão, para fazer uma grande chacina, uma carnificina. Irmão, eles mataram todo mundo. Sabe o que aconteceu? Eles entraram em Siquém, mataram um rei, Amor, mataram Siquém, o filho, mataram todos os homens que foram circuncidados e trouxeram boi, ovelha, cabra, trouxeram todo o despojo. Quando chegou, bora ler isso aqui, por favor. Versículo de número 30. Por gentileza, a gente ir embora. Então disse Jacó a Simeão e Levi: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e a minha. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Cara, olha o que é a Bíblia. Irmão, olha para mim aqui, por favor. E se eu te disser que esse texto aqui é nós, é a nossa realidade caída? Como assim, pastor? Presta atenção. Todos na história têm culpa. Lá vai. Diná tem culpa por ser curiosa. Siquém tem culpa por pensar que ele podia tudo e violentou ela. Jacó tem culpa por ser omisso. Amor tem culpa porque estava com interesse no dinheiro de Jacó. Simeão e Levi têm culpa porque eram violentos e assassinos. E os demais irmãos porque ajudaram a pegar, saquear tudo que tinha ali. Sabe quem são esses aqui? Essa história é a nossa vida. Nós somos culpados diante de Deus por todas as nossas atitudes caídas que nós fazemos. Agora presta atenção numa coisa aqui que eu vou te colocar. Quem é você nesse texto aqui? Tu é a Diná curiosa, tu é o tolo Siquém, tu é o velho Jacó omisso, tu é o Amor interesseiro no dinheiro de Jacó, tu é os irmãos assassinos Simeão e Levi.
Quem nós somos nesse texto aqui? A gente é caído, irmão. Presta atenção. Se Jacó tivesse obedecido à voz de Deus, ido para onde? Para onde, irmão? Para Betel. Tinha acontecido isso? Presta atenção. Tu tem que pensar 2 vezes antes de tu pecar. Pergunte por quê? Porque o pecado não vai refletir só em ti. A gente é tão egoísta que a gente peca e esquece que o pecado vai refletir no meu filho, na minha esposa, no meu marido, na minha empresa, nas minhas finanças, no meu negócio, porque Deus me colocou como cabeça federal dentro da minha casa. Então o meu erro vai refletir dentro da minha casa. Então para de ser egoísta e vigia mais, porque não vai sofrer só tu. Irmão, olha o versículo do capítulo 35, versículo 1. Depois que o negócio pegou, olha a misericórdia de Deus. Meu Deus, que texto é esse aqui? Disse Deus a Jacó: levanta, sobe, vai para Betel. Meu Deus, irmão. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de... E olha o que é mais tremendo quando tu está debaixo de obediência. O que Jacó fez? Sabe o que é interessante? Olha aqui para mim rapidinho. Estou terminando, estou correndo para terminar. Que aqui ele já tinha tido um encontro com o anjo do Senhor no Vale de Jaboque. Mas aqui ele deu uma escorregada e voltou a ser Jacó de novo. Porque aqui ele está omisso. Aqui ele viu a filha ser mexida e não falou nada. Aqui ele está preocupado com ele, porque o povo vai entrar para matar ele. Cadê o Jacó que teve um encontro com Deus? Cadê o Jacó que é Israel? Ele deu uma vacilada aqui. Mas Deus todo o tempo com a sua graça. Cara, Deus aparece de novo para esse homem. Na verdade, presta atenção nisso aqui. Já? Olha o versículo 2. Aí, irmão, quando chega a luta, olha para mim aqui. Quando chega a luta, tu te conserta por bem ou por mal. Leia. Então disse Jacó à sua família: todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai vossas vestes. 3, irmã Sandra, por favor. Acompanhe na Bíblia. Levantemo-nos e subamos a Betel e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha e que me acompanhou no caminho por onde? Agora o versículo 4. Esse é chave. Então deram Jacó todos os deuses, escondeu. Verso 5, irmã Sandra. E tendo eles partido, o terror do Senhor foi por todas as nações. Pá. Não entendeu, né? Porque se tivesse entendido, tinha dado glória. Quando ele obedece à voz de Deus, Deus fala: vai para Betel. Ele entra na casa e fala assim: ei, quem tem deuses estranhos aí? Eram aqueles pecados ocultos que eles tinham. Eles estavam em Canaã, estavam onde? Território de Canaã, Siquém, mas ainda tinha dentro deles costumes que eles trouxeram lá de Padã Arã, da casa de Labão. Lembra que quando ele veio de Padã Arã, ele trouxe todos os deuses de Labão? Aqueles deuses eram escrituras de terreno. Era como se ele estivesse trazendo todos os documentos da fazenda de Labão. E quando Deus falou para eles assim: Jacó, o negócio pegou. Eu não falei para te ficar aqui em Siquém. Eu disse que o meu projeto contigo era em Betel. Então levanta, vai para Betel. Só que escuta, ele não pode ir para Betel com deuses estranhos. O cara está na igreja, a igreja é Canaã. Só que ele está dentro da igreja com deuses estranhos. Tu está entendendo isso, irmão? Quando ele... Sabe o que o doutor Augusto Nicodemos diz? Que esse texto aqui é o primeiro avivamento da Bíblia. Porque o avivamento ele é precedido pelo arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem avivamento. Aí o versículo 2: então Jacó disse à sua família. Aí o negócio pegou. E ele disse a todos que estavam com ele: lance fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos. Um instante ele procurou o caminho de Betel. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai esquecer do que tu prometeu para ele. Não interessa se tu prometeu 15 anos atrás. Não interessa se tu prometeu 10 anos atrás. Não interessa se tu prometeu no dia da tua conversão. Não interessa qual foi o dia do voto. Eu vou te dar um conselho nessa noite. Eu não estou falando de dinheiro. Paga o teu voto com Deus. A gente é campeão de fazer promessas ao Senhor. E é campeão também de não cumprir essas promessas. Jacó pega a família.
Todo mundo deixa os deuses estranhos. Aí ele fala, versículo 3: levantemo-nos e subamos a... Aí sim, farei ali um altar ao Deus que no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde... Irmão, olha o que é uma palavra na direção de Deus. Automaticamente a família ouviu. Olha o versículo 4: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos, as argolas que lhes pendiam nas orelhas. Já vai gente falar que é brinco, pelo amor de Deus, irmão. E Jacó os escolheu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles obedeceram, é automático a ação de Deus no verso 5, olha. E tendo eles partido, quando eles saíram de Siquém, partiram para Betel, o terror do Senhor foi em todas as nações. Deus se responsabiliza com aquele que vive em obediência. Deus se responsabiliza com aquele que está debaixo das suas diretrizes, das suas verdades, daquele que cumpre aquilo que diz, daquele que cumpre aquilo que fala. E a gente é campeão em fazer promessas para o Senhor que nós não cumprimos. Que Deus nos dê força, nos guarde, nos proteja, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Presta atenção. Teve consequência para todo mundo. Diná ficou sem marido. Amém? Amon e Siquém morreram. Jacó perdeu privilégios. Colocou sua família em risco. Simeão e Levi viraram assassinos. E os irmãos viraram saqueadores. Todos passaram por problemas e por consequências. Escute aqui para mim. Olha aqui, todo mundo. Toda decisão errada que você tomar, o seio da tua casa vai sofrer. Você está ouvindo o que eu estou falando? Mães que hoje não sabem educar filhos, eu não estou lançando uma palavra de maldição não, tá? Eu estou ensinando o que a Bíblia está ensinando. Mas mães que não sabem educar filhos, provavelmente no futuro bem próximo vão sofrer por causa desses filhos. Porque essas mães, esses pais, não têm nenhum tipo de direcionamento e vão levando com a barriga tudo o que estão fazendo. Deus está dando direcionamento. Então, se Deus falou que é Betel, não monta a tua tenda em Siquém que não vai dar certo. Se é para Betel, vai para Betel. Se Deus falou para ti assim, olha, eu te quero aqui, não sai de lá. Fica lá, irmão. Ah, pastor, mas está doendo. Sabe, escuta aqui, olha aqui. Já terminei. Sabe por que Jacó queria ficar em Siquém? Pergunte por quê. Pô, o cara está bem. Rebanhozão, terra boa, ninguém mexe com ele, não tem guerra. Jacó queria terminar, ele falou, Senhor, tá bom de prova. Deus falou, Jacó, prova até o último dia. O cara quer fazer, olha aqui, irmão, o camarada quer dar o desdobro dele porque ele quer sair de prova. Irmão, para onde tu for vai ter prova, só vai mudar, mas vai ter prova. Aonde tu chegar vai ter prova. Ah, pastor, eu vou me mudar para Santa Catarina. É pior que tu vai passar prova e não vai tomar açaí. Você está entendendo? Escuta uma coisa aqui. Olhe para mim aqui rapidinho. Tem alguém aí? Não tem tempo para mim, olha aqui rapidinho. O irmão está chegando cansado. Ele falou assim, me vende tua primogenitura. Ele falou, tá bom, o que tu quer? Me faz um guisado. Ele foi, preparou. Olha esse infeliz desse Esaú. Não entendia que isso era algo tão forte para Deus que ele vendeu a primogenitura por um guisado. Aí a mãe se juntou com ele e falou assim, o teu pai está quase para morrer, ele está cego. Olha para mim aqui, crente. Bora fazer um guisado de novo, 2 vezes esse tal de guisado. Bora fazer um guisado. Mas mamãe, o meu corpo é nu, eu não tenho pelo, Esaú é peludo. Bora, já preparei tudo. Eu tenho as roupas de gala, eu vou colocar a roupa dele em ti, tu vai lá, ele vai sentir o teu cheiro. A rapaz, quando ele chegou, ele falou, papai, tá aqui a caça. Ele falou, mas já, meu filho, Deus, teu Senhor mandou. Nada, é a mãe dele que tinha feito. Olha essa trama, presta atenção. Olha a consequência aí na frente. Aí ele falou assim, vem cá, meu filho, deixa eu te abençoar. Quando ele pegou, que ele viu o pelo, ele falou assim, a voz é de Jacó, mas o pelo é do meu filho Esaú, cheiro como o cheiro do campo. E abençoou. Quando Esaú chegou com a caça, depois de horas, que não era fácil, falou, meu filho, teu irmão já veio e... beleza. Aí Jacó pensou que ele ia viver e que o preço não ia chegar. Lá vai ele para Padarã. Quando ele chegou lá, o Labão,
mudou o salário dele 10 vezes. Eu tenho certeza, não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que na cabeça dele vinha guisado, guisado, guisado. Meu irmão, o Labão falou assim, ó, se dá salpicada é minha, se dá branca é tua, e lá vai. Aí Labão mudava o salário dele, aí guisado, passou a vida enganando, vai ser enganado. Deixa eu te perguntar, olha aí para o teu irmão rapidinho, já terminei. Olha para ele e fala assim, o que tu tem plantado? Irmão, olha aqui para mim, como é que alguns crentes, pastores, obreiros, que nós estamos aqui na casa do Senhor sempre, como é que os caras querem ter uma colheita boa se não planta? Não planta no reino, não planta num departamento, não planta num serviço cristão, não planta e quer receber, o que tu vai, irmão, tu vai receber o que tu planta. Outra coisa, a gente olhando Jacó assim, Wendel, nossa, Jacó, homem poderoso, sabe por que ele era muito rico? 20 anos de trabalho. Eu li um texto aqui hoje que ele falou assim, ó, de dia o sol me molestava e de noite a geada, o frio caía sobre a minha cabeça, o sono me fugia dos olhos, o cara não dormia. Só tem dinheiro quem trabalha. Pastor, vou mudar de vida. Meu filho, como? Eu vou numa fogueira santa ali. Esse abençoado deixou 1000 lá, ó. Tá liberto, para a glória de Deus, mas deixou 1000 lá. Vendeu não sei o que ele tinha na carra dele, vendeu, foi lá, 1000 conto. Pastor Bruno, o senhor dirigiu uma igreja que o senhor viu na pele o que é as pessoas pegarem o sagrado de Deus e fazer secretismo e fazer aquilo que a Bíblia não manda e fazer coisa errada. Pessoas, olha, escute aqui, irmão. Pessoas estão atrás de benefícios. Pessoas estão com a síndrome de Jacó. Não, eu quero um lugar para mim não sofrer, eu quero um lugar para ninguém me mexer, eu quero ficar no meu cantinho. Vai ter prova. Aonde você for. Qual é o segredo? Pegar a tua pedra, pegar o azeite, ir para Betel, fazer o teu altar, ô glória. E a partir do momento que tu sair, e só esperar o terror do Senhor vir, ô glória. Pai querido, muito obrigado. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Não há nada